Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, 15ª rodada, domingão, dia 20/7. Tivemos Vitória e Bragantino. Vitória querendo sair da zona de rebaixamento, momento complicado, início de trabalho do Carille. E o Bragantino, muito bem, obrigado, querendo assumir a liderança, ou pelo menos chegar mais perto da liderança, não deixar a galera que está à sua frente, que nesse caso é Cruzeiro e Flamengo, se distanciar. Jogaram no Barradão e deu vitória, uma grande vitória do rubro-negro baiano, 1-0, que dá uma boa de uma respirada, sai da zona do rebaixamento, vai ali para a 14ª ou 15ª colocação, a gente vai dar uma olhada, e consegue o intento. Não sou fã do Carille, quando o Vitória contratou o Carille, eu falei, rapaz, complicado, hein? Mas eu não vou torcer contra. Não é porque eu não sou fã do estilo do Carille que eu vou torcer contra. Espero que o Carille consiga fazer com que o Vitória saia da situação que estava. E conseguiu. O Vitória saiu. Agora é manter-se fora da zona de rebaixamento e lá para frente o que vier é lucro. E o Bragantino, com essa derrota, já viu o Cruzeiro abrir um pouquinho, até porque o Cruzeiro já jogou contra o Juventude e goleou de 4-0, e pode ver o Flamengo também abrir. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, eu acho que o Bragantino também tem. O Flamengo joga com o Fluminense. Caso o Flamengo vença, o Flamengo também abre para o Bragantino. Mas o Bragantino está bem. Está bem, está bem. Foi uma derrota que talvez, pelos momentos, o Bragantino não é que contava com os pontos, mas esperava que poderia ganhar. Mas futebol não vive de é, 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 imaginação, não vive de expectativa, vive do fato. E o fato, quem venceu foi o Vitória. Então a gente vai falar se foi justo, se não foi justo, a classificação e o próximo jogo, tanto de Vitória quanto de Bragantino. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Rubro Negro Baiano, que está feliz de orelha a orelha, vai respirar aliviado, vai ter um final de domingo mais tranquilo. E você, meu amigo torcedor do Bragantino, que tá triste, né? Mas, irmão, o Campeonato Brasileiro são 38 rodadas. Quem é que está na crista da onda hoje? É o Cruzeiro. Você acha mesmo que o Cruzeiro vai ficar na crista da onda de hoje até o final do campeonato? Você sabe que não vai ficar, porque não dá. Todo mundo oscila. Todo mundo oscila. Quem oscilar menos leva. O Bragantino pode estar vivendo esse momento de oscilação. Você pode ter certeza que o Flamengo vai viver, o Cruzeiro, que hoje é o líder, vai viver. Você pode ter certeza que vai para a oscilação. Então o Bragantino tem que se manter ali, que se não for campeão, está na fase de grupos da Libertadores. Então eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando tiver são lives, e você pode dar através do clube de membro do canal com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão, todo lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar o vídeo. É simples, depois que você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá e clica. Você pode fazer isso 3 vezes o mesmo vídeo durante uma semana. Então, além de curtir e compartilhar, não deixe de hypar. Então vamos lá, galera. Vamos aqui logo para a classificação. Tá? Classificação do campeonato. Bom, com esta vitória, o Vitória vai a 15 pontos, está na 15ª rodada. O Vasco da Gama é o 16º, jogou, né? Tá ali com 14 pontos, mas o Vasco tem um jogo a menos. Tá? O Santos perdeu, tem 14 pontos também tem um jogo a menos. O Juventude jogou, perdeu, tem 11 pontos e 2 jogos a menos. O Fortaleza jogou, empatou, tem 11 pontos, com um jogo a menos. Então o Vitória, da galera que está embaixo, é o único que está com 15 jogos. Mas, irmão, os adversários ainda vão ter que jogar. Isso não é garantia que vão ganhar. Então, o que importa é que o Vitória, nesta rodada, rodada de número 15, termina a rodada fora da zona de rebaixamento. E aí, coloca a pressão para Vasco, Santos, Juventude, Fortaleza. O Sport eu não conto, porque o Sport está muito lá atrás.
mas principalmente esses times, Vasco, Santos, Juventude e Fortaleza, que estão atrás do Vitória. Então, um grande resultado. O Vitória, na próxima rodada, o Vitória enfrenta o Sport, o último colocado em casa. Tá? Enfrenta. Pô, isso aqui, será que isso aqui é pelo Campeonato Brasileiro? É. Eu fui ver que de repente não era pelo Campeonato Brasileiro. Então, o Vitória enfrenta o Sport, o último colocado. O Sport está jogando nesse momento com o Botafogo. Nesse momento está empatando em 0-0. Tá? É uma oportunidade do Vitória, jogando em casa, não desmerecendo o Sport, mas de galgar mais 3 pontos e se distanciar mais da zona da degola. E o Bragantino, com essa derrota, está ali na terceira colocação com 15 jogos, com 27 pontos. Tem o Bahia que está em quarto com 25, mais um jogo a menos. Se o Bahia ganhar esse jogo a menos, passa, mas o Bahia ainda vai jogar. O Cruzeiro já jogou, tem 33, ou seja, já abre 6 pontos, né, em relação ao Bragantino, e pode ver o Flamengo abrir 3 pontos, que o Flamengo joga, pode chegar a 30. E o Flamengo vai ficar com um jogo a menos que o Bragantino. Vai ficar com um jogo a menos que o Bragantino. Mas também é assim. Mas neste momento, o Bragantino é o terceiro colocado e não perde essa colocação. Vai para a 16ª colocação, para a 16ª rodada, na terceira colocação. O Bragantino, na próxima rodada, enfrenta justamente o Flamengo em casa. Teremos Bragantino e Flamengo no meio de semana em casa. O Bragantino sempre apronta contra o Flamengo. Sempre. O Bragantino sempre consegue bons resultados quando joga em casa contra o Flamengo. E até no Maracanã o Bragantino já aprontou. Vamos ver. Imagina pegar o Flamengo em crise. O Flamengo perdeu para o Santos. Imagina se o Flamengo perde para o Fluminense. Vai com 2 derrotas, uma pressão danada para o jogo contra o Bragantino. O Bragantino pode se aproveitar disso. Beleza? Então, vamos agora para o jogo. Cara, o Vitória não fez um jogo ruim, não, cara. O Vitória fez um jogo defensivamente consistente, não deu muita chance para o Bragantino no primeiro tempo. Lógico, o jogo teve uma outra conotação porque o Vitória faz o gol muito cedo, com o Kaiser com 9 minutos de jogo. E aí, você na zona de rebaixamento, jogando contra um time que está lá em cima, você faz um gol com menos de 10 minutos, a postura é a postura do treinador. Ou alguém acha que o Carille ia botar o Vitória para dentro para fazer mais gols. Cara, esquece que isso não vai acontecer nunca. O Carille, o seu time fazer um gol e o Carille mandar ir para dentro para fazer mais gols, esquece que isso não vai acontecer nunca. E aí, o Vitória, que já estava ganhando, jogou com o resultado. Não é que ficou o tempo todo se defendendo. Contra-atacou, teve oportunidades de até ampliar o placar. No primeiro tempo, fez no primeiro tempo bem consistente, na minha opinião, até melhor do que o do Bragantino, porque conseguiu segurar o Bragantino. O Bragantino ficou jogando muito pelo lado, muito bolas paradas, muita bola dentro da área. Não teve muita chance o Bragantino no primeiro tempo, então o primeiro tempo foi do Vitória. O Vitória fez um primeiro tempo bem consistente, além do mais, fez o gol. No segundo tempo, o Vitória já tomou um sufoco. No segundo tempo, o Vitória já tomou um sufoco. O gol do Bragantino ficou maduro. Não é que se defendeu mais, é que o Bragantino colocou um volume maior e aí as pernas vão cansando, os espaços vão aparecendo. O time do Bragantino é melhor do que o do Vitória. E aí foi aquela pressão. O Bragantino criou oportunidades seguidas do Praxedes, que entrou bem, o Pita estava jogando, fez algumas jogadas, ou seja, o Bragantino dominou o Vitória no segundo tempo. O Vitória tentou ali algumas contra-ataques, algumas saídas, criou uma ou outra situação, mas o segundo tempo foi do Vitória. Mas o Bragantino não conseguiu o gol. E aí a gente pega aqui os números, o Vitória deu 7 chutes ao total. E o Red Bull
deu 16, deu mais que o dobro. O Vitória deu 2 chutes em direção ao gol, e o gol. E a Red Bull deu 5. Posse de bola do Red Bull. Precisão nos passes do Red Bull. Faltas, o Vitória fez mais faltas. Escanteios, o Vitória só teve 2, ou seja, os números são todos a favor do Bragantino. Por quê? Porque o Vitória faz o gol cedo, e aí aquela ânsia, a necessidade de fazer o gol para ganhar o jogo já não tinha mais. Porque o jogo já estava sendo ganho. Então, ele tinha que segurar o resultado. E o Vitória, vou ser bem sincero, fez mais ou menos isso. Quase que o jogo inteiro. Faz o gol com 10 minutos e depois tenta segurar, não fazendo uma retranca toda atrás, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo, foi um jogo muito movimentado, um jogo muito corrido, 30, 35 minutos com um volume muito grande, com intensidade muito boa, os dois times. O Vitória fez um grande primeiro tempo, com uma intensidade muito grande. Aí depois deu uma baixada, nos 10 minutos finais, deu uma baixada. Já no segundo tempo, não. Já no segundo tempo foi do Bragantino. Mas o Vitória conseguiu segurar e não tomou o gol. Então, irmão, justo ou não foi justo? Foi justo. O Bragantino não conseguiu fazer o gol, o Vitória conseguiu fazer o gol. O Vitória fez o gol, conseguiu segurar, e o Bragantino não conseguiu, pelo menos, empatar. O Bragantino merecia uma sorte melhor pelo que fez no segundo tempo, pelas criações? Até poderia, mas o até e o se não jogam. Então, irmão, vitória do rubro-negro, baiano, justo. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!